Marcos, capítulo 9, versos 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um tema que está em Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 29. Essa passagem também é relatada por Mateus e também por Lucas. E o título é Tem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então vamos aqui transcorrer o texto bíblico e então vamos tirando os ensinos, as instruções. Amém? Versículo 14 de Marcos 9. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Aqui nós temos Jesus descendo do monte, chamado pela Bíblia, descreve Monte da Transfiguração. É quando Elias e Moisés aparecem e Jesus está com Pedro, João e Tiago nesse monte. Então eles desceram do monte e agora estão chegando aos outros discípulos, aos outros 9. Acredito que os outros 9 estavam lá, mas o restante dos discípulos estavam lá. E os discípulos estavam discutindo, não é, com os mestres da lei. E logo, né, o povo vê Jesus, fica muito surpreso e corre para saudá-lo. E Jesus quer saber o que vocês estão discutindo. Então, continuando, versículo 17, um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E então os discípulos, quando Jesus chega, estão discutindo e tem um problema aqui, que eles não conseguiram resolver. Não é? Acredito também que tem certos momentos que não é hora de a gente ficar perdendo tempo com discussão sobre coisas que não edificam o reino de Deus. Amém? E nós temos aqui um pai necessitando de um milagre, necessitando que aconteça algo na vida do filho dele. E Jesus logo já fala, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Não é? Por quê? Porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no filho do homem. No versículo 20 vai dizer, então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus perguntou, né? Quanto tempo o menino está assim? E o pai diz que é desde a infância. E o pai diz assim para Jesus, né? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, até aqui nós não temos só a incredulidade dos discípulos e a fraqueza de fé dos discípulos, mas também temos a fraqueza de fé do pai.
não é? Temos aqui a fraqueza de fé também do pai. E quando Jesus viu que essa multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus deu ordem àquele espírito, e aquele espírito saiu do menino, o menino ficou curado, ficou liberto, e houve uma voz de autoridade de Jesus também, dizendo àquele espírito que nunca mais retorne ao menino. E nos versículos anteriores também nós temos que o pai pediu, não é, para Jesus: aumenta, não é, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quer dizer, no versículo 29, para a gente finalizar, ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, quero trazer essa passagem hoje aqui, porque tem caças de demônio que só sai com jejum e oração. O texto bíblico diz. E também tem a questão da incredulidade. Esse texto bíblico ele trata da questão da incredulidade, não é? Aquela fé que não precisa ter muita fé, mas você tem pouca fé, usa a palavra de autoridade. Se você está em Jesus e Jesus está em você, você receberá poder, não é? Para expulsar demônios, para curar enfermos, e aí vai. Então, esses discípulos, a gente chega no texto bíblico, o discípulo está discutindo com o mestre da lei. Depois já vem a informação que o pai trouxe o menino para eles e eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Então Jesus já começa a abordar por ó geração incrédula. A incredulidade estava no pai, que é o pai do menino, e estava nos discípulos. Então, começa a aglomerar pessoas e Jesus não quer ibope para Satanás. Então, logo ele já expulsa esse demônio do menino. Então, o menino vai embora, curado, e no versículo 29, Jesus vai responder aos discípulos por que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Então, os discípulos vão receber a seguinte resposta: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Meus irmãos, tem uma grande arma, as duas grandes armas que um cristão pode ter é oração e jejum. E existe uma dificuldade muito grande hoje em trazer à igreja as pessoas para orar e para jejuar. Com essa palavra, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A palavra de Jesus fala isso, nos revela que uma parte de espécies de demônios ela sai sem jejum e sem oração, mas uma outra parte de espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então a pessoa tem que ter a prática de oração e a prática de jejuar. Não que você vai jejuar para expulsar demônios, mas você tem que estar jejuando também, edificando o teu espírito. Que o jejum ele traz uma tribulação em você, ele traz um crescimento espiritual. E os crescimentos espirituais eles são muito contrários do que nós entendemos. Um crescimento espiritual ele vem com uma dificuldade, ele vem com uma tribulação, ele vem com um sofrimento. O sofrimento espiritual, o crescimento espiritual, muitas vezes, e eu acredito que 99% das vezes, ele não vem com risos, com felicidade. Ele vem realmente na base de muita dificuldade, na base não que é totalmente choro, mas contristado, espírito atribulado.
E essa passagem da Bíblia que eu trouxe hoje é para isso, é para trazer um conflito, não é? Para trazer uma exortação para você, que nós cristãos, não só para você, mas para mim também, apesar de que eu medito muito na palavra, a minha oração é uma oração, não é constante, constante no sentido, quando nós estamos trabalhando, podemos estar orando em pensamento, quando nós estamos na rua, podemos estar orando em pensamento. Quando você está debaixo do seu banho lá, você lembra de alguém, você ora por essa pessoa em espírito. Quando você está na rua, que você vê alguém perdido na droga, ora em espírito por essa pessoa. Quando você está no trânsito, você vê alguém cometendo atos perigosos, que põem em risco a sua vida, ore por essa pessoa. Então, essa oração constante. E também estar jejuando. Tire um tempo para jejuar. Poucas horas, mas jejue poucas horas, mas jejue. Amém? Então eu trouxe esse texto hoje para que você entenda a importância da oração e do jejum. Não que você vai virar um exorcista, uma pessoa que vai viver procurando pessoas com demônio para expulsar. É que esse é um caso específico. Se você parar para pensar, você tem uma situação aonde o demônio ele joga essa criança em fogo, em água. E por quê? Porque ele quer matar essa criança. Então aí você entende que você tem uma situação aonde coloca em risco a vida de uma pessoa. E essa criança não teve encontro com Jesus ainda. E então nós entendemos pela fé que ela não está salva ainda. Então o demônio está tentando tirar a vida dessa criança. Então quando nós lemos o texto bíblico, não podemos ficar apegados só nesse exemplo. Você tem que também buscar no Espírito Santo o entendimento que não é só a libertação desse demônio que deixa o menino mudo e surdo. Mas pode ser uma libertação de uma pessoa que bebe muito, pode ser uma libertação de uma pessoa que usa muita droga, pode ser uma libertação de alguma espécie de enfermidade que a ciência entende que a gente resolve isso com remédio, e às vezes não é remédio, às vezes isso é uma ação demoníaca na pessoa. A pessoa precisa de uma libertação. E se você está em Cristo Jesus e Jesus está em você, você tem autoridade e poder para libertar. Através do poder do nome de Jesus, você vai ter autoridade para libertar essas pessoas desse jugo, dessa opressão. E essas pessoas vão conhecer que Jesus é verdadeiro, vivo. Então, eu oro a Deus que em Cristo Jesus o Espírito Santo do Senhor venha trazer uma mensagem ao teu coração, uma mensagem particular, que venha te dar discernimento, entendimento para a sua situação. E essa é a minha oração, meus irmãos. E trazer a você essa importância de estar jejuando, essa importância de estar orando. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Amém? Deus abençoe.